Gente, então nós estamos aqui com a exposição do artista Ivens Machado, mestre de obras, o nome da exposição. A Mônica Grandchamp é a curadora dessa exposição, está aqui gentilmente hoje para nos explicar, para a gente sair daqui sabendo tudo sobre esse artista, sobre as obras, que são vários formatos. Vocês vão ver aí que tem videoarte dele, que tem esculturas, tem desenhos, fotografias. Então, por favor, o que você puder nos passar, informação, a gente vai ser muito grato, que é o material de repertório. Tá. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a vocês, esse empenho de vocês. Eu estou muito agradecida ao museu também, com muita admiração pelo movimento educativo que aqui tem. Adorei, muito legal o tempo todo. Isso só me traz muito mais alegria ainda em trazer essa exposição, porque ela não só tem o intuito de mostrar a obra desse artista, Ivens Machado, que foi um artista incrível, mas também de difundir, de fomentar, das pessoas terem mais interesse e conseguirem ver o quanto que a arte é importante para todos nós. O Ivens nasceu em Florianópolis, cresceu em Florianópolis, depois, quando fazer o serviço militar, foi para Brasília e depois foi para o Rio e viveu o resto da sua vida toda no Rio. Ele faleceu em 2015 e deixou esse legado incrível aqui, que hoje em dia tem um acervo Ivens Machado, o qual eu que administro, que cuido. Ele começou a trabalhar, quando ele foi para o Rio, ele começou a dar aula para criança, na verdade, numa escolinha chamada Cavalinho Azul. E logo ele começou a ter aula. A Ana Bela Geiger tinha um grupo de estudos em que ela dava aula no começo dos anos 70, e que era ela, Letícia Parente, Sônia Andrade, Fernando Cocchiarelli, Paulo Kreckhoff. Todos esses hoje são... O Fernando não é artista, nem o Paulo, são diretores de museu, curadores importantes, e os outros se tornaram artistas extremamente relevantes, importantes para a arte brasileira. E eles começaram com vídeo. Foi quando o vídeo começou a ser visto como uma linguagem artística. Tinha expressão artística, não era as filmagens até então não se trabalhava, mesmo no exterior, com alguns artistas nos Estados Unidos, na Europa, mas foi nesse tempo que se começou a trabalhar a videoarte como expressão de arte, né, como expressão artística. E eles começaram a trabalhar e fizeram vários vídeos nessa época. Ele, de aluno, passou amigo e trabalhar junto com a Anabela, com eles, rapidamente, e que fez os vídeos, alguns vídeos que foram 4 na década de 70, na verdade em 74. Aqui a exposição está dividida um pouco, começo desse lado, como ela tem entrada pelos dois lados, ela tem um pouco do começo dos dois lados, porque do outro extremo nós temos os vídeos, que eu trouxe 2 vídeos, um chamado Versos e o outro Obstáculos e Medidas, que na verdade é o registro de uma performance, já de 76, de uma exposição que ele fez no MAM, Museu de Arte Moderna do Rio. E o outro foi um vídeo extremamente importante, que é a imagem dele e de uma pessoa de cor, e que vai acelerando a câmera, e o intuito é no final tornar uma imagem só, quer dizer, um ser só. Em 74 ele já pensava nas questões que hoje estão em voga. E ele era muito clarinho, muito branquinho, os olhos azuis mais lindos que eu já vi. Então ali PB, não dá para ver esse extremo que é o vídeo. E aqui também, na verdade um ano antes que a gente começa com essas fotos, foi o primeiro registro, que é o primeiro passo dos vídeos, que é o registro de uma performance chamada performance com bandagem cirúrgica. E ele vai se enrolando em bandagem cirúrgica, primeiro as pernas, depois os braços,
os braços com as pernas, quer dizer, vai se mobilizando totalmente preso a essas bandagens, tá vendo? Essas fotos, elas foram ampliadas ano passado, porque ele, quando fez isso, ele, em 73, ele ampliou 3 imagens só, que ficou um tríptico, que foi para uma exposição em 73, numa galeria que tinha no Rio, em Ipanema, chamada Petit Galerie. E então virou uma obra, um registro, mas com essas 3 imagens. E os negativos estavam comigo há muitos anos, porque eu, desde o começo da década de 90, eu comecei a trabalhar com ele, eu fui morar no Rio, fiz design e sempre fui muito ligada à arte, sempre gostei muito, aos poucos me aproximei dos artistas e logo ficamos muito amigos. E naquela época, hoje dispersou um pouco mais, mas os artistas, todo mundo se conhecia e andava junto, e era aquela, enfim, comunidade, pode-se dizer. E eu comecei a trabalhar com o Ivens como assistente, construindo obra com ele. Depois eu voltei para São Paulo para estudar lá, restaurei obras em São Paulo, as obras do MAN de São Paulo, a da USP, e fui levando esse trabalho com ele como design. Quando ele fez, em 2001, uma retrospectiva que teve aqui em Santa Catarina também, aqui em Curitiba, desculpa, foi em São Paulo e em Curitiba. Eu fiz o catálogo e fiz praticamente todos os livros mais importantes dele, desse, depois um de vídeos e um outro de uma exposição em São Paulo, acumulações, mas sempre trabalhando muito próximo a ele, fui sempre muito amiga dele. Então, porque das imagens, dos negativos, de todos os registros estarem comigo há muitos anos. E aí, ano passado, eu resolvi ampliar, porque eram 23 clipes, que foram feitos pelo filho da Annabella Geiger, na verdade o David Geiger, que era um jovenzinho na época e que ali todo mundo trabalhando naquela maneira um pouco caseira e amiga, e ele que fez esse registro. E aí ampliei, e aqui nós temos uma série com 9 fotos, aqui, e mais essa 9ª aqui. Então isso, na verdade, é um dos primeiros registros de trabalho dele, essa obra. E aí a gente vai entrando, enfim, eu quis fazer um apanhado com algumas obras importantes de cada década, 2 ou 3 de cada década, e focando um pouco mais a partir dos anos 2000, porque a partir dali nada tinha sido mostrado aqui ainda. Pontualmente, em exposições coletivas, eu sei que tiveram obras mais icônicas dele que eu até não trouxe. E a mais icônica de todas é o mapa do Brasil, todo em caco de vidro, que foi uma série de obras, foram 4 obras que ele fez que eram relacionadas com o que acontecia naquele estado de 70 e pouco, da ditadura, pleno vapor. Então é o mapa do Brasil, em caco de vidro, é um que ele fala, que ele chamava de Consolador, que era o cacetete gigante dos policiais, todo em caco de vidro, um bumerangue e um tapete. Ele fez essas 4 obras nessa época, totalmente voltada pela essa questão da ditadura. Então é isso. Aqui, aí já passamos os anos 80 aqui, que são essas obras. Essa aqui ele fez uma exposição na PS1, em 87, na PS1 em Nova York, que é uma galeria ligada ao MoMA. Ele fez uma individual lá em 87 e essa é uma das obras que estavam lá. E aqui pelo chão nós temos algumas outras coisas também da época. Esse aqui chama Grito, não preciso dizer o porquê, né? Que é muito legal E ele tem, se você ver, ele sempre assim tem a questão assim muito forte dele de estar assim com pontas, com essa época assim muito, sabe, dura, muito difícil, muito pontuda, muito machucada, pode-se dizer. Então, mesmo o grito, a cabeça toda cheia de pedaços de pedra, o mesmo esse aqui, é um pouquinho mais adiante de 91, mas ainda, olha, a madeira,
flutuando, mas você vê que ela foi enterrada no concreto, quer dizer, tem uma coisa do machucar, do penetrar, muito forte na obra dele, que foi, ao longo de toda a sua carreira, todo o material muito em cima da construção civil. Ele foi o primeiro, talvez, que usou esse material bruto da construção civil, concreto, madeira, ferro, vergalhão, de uma maneira tão bonita, entendeu? Tão escultórica. A matéria, assim, é mais do que a matéria, foge totalmente à questão escultórica. A brutalidade dela se torna uma poesia, é extremamente poético. Isso, você olha de longe, parece que é uma coisinha flutuando, de uma leveza, de uma delicadeza. Então ela toma uma outra característica totalmente diferente do peso que é realmente esse tipo de material. Esse bicho, por exemplo, eu chamo de bicho, tem uma série, tem outros também que você lembra um pouco um bicho entrando, saindo. Esse é de 85, tá todo pontudo, mas ao mesmo tempo tão lindo, tão delicado, com um colorido à sua volta, fazendo um degradê aqui, dando a volta. Ele tem uma série desses que tem desse colecionador, aqui de Niterói, que é o Museu de Arte, que também é irmão desse aqui, porque foi o projeto do Niemeyer. E ele tem uma característica muito parecida com o olho, com o daqui. E ele tem um colecionador que tem várias obras dessa fase de 80, que, com essa pigmentação, né, que ele pigmentava o concreto, mudando muito sua característica original. Então são os bichos que eu digo que você olha assim, você meio que se assusta, mas quando você começa a observar, você vê que aquilo é divertido, é alegre, tem toda uma delicadeza assim que no primeiro olhar você não consegue ver, mas depois que você começa a tomar intimidade com toda a obra, com todos os, sabe, o seu caminho, você começa a ver que tem uma alegria por trás dessa brutalidade toda. Mesmo esse aqui, que é o Positivo e Negativo, que já é uma obra mais recente, mas totalmente ligada a essas questões ainda dos materiais, da questão da ponta e a originalidade disso, né? Quer dizer, o positivo e o negativo. Sempre uma questão. Esse aqui, essa obra, é uma obra de 2002, se não me engano. Eu acho que 2002. Ela foi feita especialmente numa exposição que teve no MAM, curada por Lígia Canongia, chamada Violência e Paixão. E ela põe sem título, mas ela sem título parênteses, Violência e Paixão, que foi uma coletiva no MAM em 2002. Depois ele fez na Bienal do Mercosul uma dessa enorme, que fazia uma altíssima, que fazia uma espiral, que eu trouxe o catálogo aí com vocês, depois vocês dão uma olhada, que é uma gigantesca, com os palitos de eucalipto mais alto, que eles são muito altos, né? Então era uma coisa enorme. Sempre a questão, o uso do material, trazendo uma outra linguagem a esse material de construção e essa questão que ele usa muito, você vê, dos pedaços, da coisa partida, quebrada, reutilizada, mas de uma maneira assim, de uma delicadeza totalmente diferente. Ele usa isso aqui com tijolo, ele vai usar o tijolo, ele vai usar no saco azul, ele vai usar o entulho, ele tem outros sacos que varia com azulejo e com gesso, cheios de gesso, também sempre quebrado, sempre reutilizado, sempre vindo de alguma coisa que foi destruída, que foi refeita, sempre vindo de uma destruição para uma nova construção. Aqui os carvões, né, já uma coisa já queimado, já sem vida, mas com outra vida, com outro caminho. Essa fase, que é a fase mais depois de 2002,
ele começa a fazer uma fase que ele chamava de acumulações, porque ele começa a trabalhar com acumulações, como a acumulação da madeira, a acumulação do tijolo. Isso também tem a ver com acumulações. Aquele quadrado lá na frente, sempre acumulação, sempre acumulando, juntando, dando uma outra leitura, uma forma escultórica, além do material, além da vida dele, além do que ele se propõe a fazer. Essa aqui também é dessa mesma fase, já depois dos anos 2000, que logo depois que foi a fase que ele começou a trabalhar tudo isso, logo depois da retrospectiva dele. Na retrospectiva, na verdade, ele fez um trabalho desse no próprio local, no passo, na entrada, e vinham os créditos. Aí se pensou, não, ele queria fazer alguma coisa e achou que tinha que fazer alguma coisa ali, e aí ele fez uma parede enorme de barro, e aí resolveu fazer, viu lá do lado um acúmulo de telha, uma coisa que eles estavam fazendo, e ele resolveu fazer um outro trabalho. E ele era essa pessoa que o tempo todo, mesmo nos últimos dias da vida dele, ele o tempo todo viu alguma coisa, ele já começava a pensar, já sabia, não, aquilo ali, poxa, aquilo ali podia dar uma boa coisa. Estava fazendo uma via de bicicleta, ele morava na Avenida Niemeyer, no Rio, e fizeram, que ficou famoso porque cai, essa via de bicicleta. E exatamente em frente à casa dele. Então, todo dia ele saía e via alguma coisa que era interessante trabalhar. Olha, aquilo ali eu não conheço, aquilo é interessante, porque tinha todo o maquinário, materiais diferentes. Então, e mesmo com a maneira que eles fizeram para separar a Avenida Niemeyer, que é uma avenida de muito movimento, da ciclovia. Então, sempre tinha ali uma questão. Ele tinha uma questão assim de arquitetura que ele adorava fazer. Ele morava numa casa, ele comprou uma casa que era a casa do caseiro de uma grande casa, uma mansão que tinha ali na Niemeyer. Ele comprou esse pedaço em 82 e ficou com essa casa, mas tinha um grande terreno. Não muito depois ele resolveu fazer uma outra casa do lado. Aí depois fez mais uma casa do lado. Aí depois fez mais uma casa para ele. Então ele adorava fazer construção, não à toa que ele trabalhava com esse material de construção, ele adorava fazer construção, qualquer coisa, ele já dava ideia dentro da casa, como podia fazer, como podia mudar a casa, fazer obra. Então ele tinha um veio de arquiteto assim, fortíssimo, arquiteto e engenheiro, ele adorava fazer isso. Essa obra aqui é uma das últimas que ele fez. Ela foi uma exposição na Casa França Brasil, que foi a última exposição que ele fez em vida. E eram, na verdade, uma instalação, eram 6 paredes dessa e ao fundo uma coisa iluminada também de azulejo. E que foi destruída porque ele não tinha onde guardar. Ele trabalhava, não foi um artista ele tem muito trabalho, trabalhou quase 50 anos, então tem um legado, muita obra, mas não é um artista que trabalhava diariamente. Ele trabalhava muito em função de exposições. Ele não tinha um ateliê fixo, ele trabalhava nessa mansão que ficou vazia, na garagem, né, uma grande garagem, colada à casa dele. Então foi o lugar que ele mais trabalhou ao longo dos anos, porque quando tinha alguma exposição, ele alugava ali e trabalhava, né, nesse lugar que era colado à casa dele. Mas não era um artista que trabalhava todo dia, como vários vão para o seu ateliê, tem o seu ateliê fixo e vai para o ateliê trabalhar. Não, ele trabalhava em função de exposição, a cada exposição ele pensava a exposição e produzia. Então essas obras foram destruídas, todas as obras que foram dessa última exposição, que tem um catálogo com vocês também, foram destruídas. E essa então eu refiz, mas tinha um projeto, sempre tudo tinha projeto, os projetos comigo, eu ainda tenho projetos inéditos que ele fez, e tudo desenhadinho, bonitinho, e até o mesmo lugar que fez a primeira vez, que comigo nós fizemos agora para trazer. Então
praticamente a mesma coisa, o mesmo material, o mesmo azulejo, a mesma marca, tudo igual. Tinta, tudo que foi feito. Então é a reprodução de uma obra, mas exatamente como foi feita a primeira. Então ela é inédita, ela só teve no Rio e agora está aqui, foi feita especialmente para vir para cá. E aqui andando para cá, que a gente entra nos desenhos, e também aí a gente volta ao começo. Porque ele começou com os vídeos, em 73, a performance, aqui nos vídeos. Em 75 ele foi muito importante, porque ele fez essa exposição no MAM, que tem esse vídeo, e ele também participou do Festival de Verão, e ele ganhou no Festival de Verão uma viagem a Paris. E isso foi muito importante para ele, na vida dele, no trajeto dele. É com uma obra que é hoje do Gilberto Chateaubriand, que se chama Cerimônia em Três Tempos. São 3 mesas de azulejo cortadas, enfim, as pernas cortadas e uma grande carne pendurada, como se um açougue. Isso também em 75, claro, a ver com a ditadura, com o tempo que estava vivendo. E aí tem os desenhos, que ele começa a trabalhar com os desenhos, fazendo os desenhos nessa década. Ele fez os vídeos, ele fez 74, em 2008 ele voltou a fazer vídeo, porque fez uma exposição de vídeos na Oi Futuro, no Rio. Então lá ele fez novos vídeos para a exposição. Então é isso que ele sempre trabalhava muito em função da exposição. Então ele fez novos vídeos em 2008 e fez um último vídeo também para essa exposição na Casa França Brasil, em 2012. Na verdade, a exposição inaugurou em 11 de dezembro de 2011, 12, ele fez exatamente para essa exposição. E na década de 70, quando ele começou a desenhar, fazer os desenhos, ele tinha essa relação muito grande com a escola, com a escrita, com os caderninhos, com os blocos. Você vê tudo isso aqui, seriam aqueles bloquinhos, só que antes de cortar. Eles, é claro, aqui tem um desenho, ele desenhou, mas ele dobradinho seriam aqueles bloquinhos antes de dobrar. Então ele vem aqui apagando, tá vendo? As linhas. Ele apaga uma parte, aqui 2, aqui 3, sucessivamente até não sobrar linha. Quer dizer, sobra uma transparência, mas ele vai apagando, né? Ele tem essa coisa do colocar e do apagar, de transformar a linha, que é uma linha contínua, e dar um outro caminho para ela, sabe? As coisas não são contínuas. As coisas vão, voltam, sobe, desce, cruzam, descruzam, vão apagar com a própria linha. Essa aqui ele apaga com a própria caneta. Ou seja, ele não apaga, ele refaz, ele tenta sumir com aquilo, como se aquilo não tivesse certo, né? Quando você escreve alguma coisa que não está certo, você vai lá e risca com a caneta, faz aqueles riscados. Então aqui ele foi riscando todas as linhas, sabe, quebrando esse contínuo. Não, isso aqui não tá. Esse aqui também é um caderno, como se fosse um caderno antes de cortar. Se você pegar, dobrar no meio, dobrar de novo, ele vai ter esse formato, o formato de uma página de caderno. E aí ele pegava a borracha e vinha e desenhava com a borracha. Ia machucando, ia apagando, até ferir o papel, até chegar no último. Então você vai ver que, acho que esse aqui é o que fica por cima de tudo, é a primeira folha. E essa aqui é a última, é só um pontinho. Ele fez isso, chama da série Machucados e Curados, série em escrito. Ele escreve um desenho, ele escreve com a borracha, e machucado e curado. Essa, ele não é só machucada,
Mas tem outros dois, que é o machucado e curado, que ele põe metiolate, ele cura com remédio, e o outro que ele põe vinho, ele cura com álcool. Então, são as três versões desses desenhos, e cada um tem vários, fazem uma forma diferente, mas ou se deixa machucar, ou você vai curar o machucado, ou você vai curar ele com álcool, enfim, se entorpecendo, quer dizer, ele não vai ser curado nunca. Esses outros dois aqui também são dessa questão da linha. Ele desenha a linha, ele que desenha, e a linha, ela toma um outro caminho. Ela se desfaz no meio, ela toma outro caminho, ela toma o caminho dela. Não é aquela linha retinha, linear, não, ela vai, desce, sobe, cruza e enfim, toma o seu outro rumo. Essa aqui, esses desenhos também, pouquíssimo foi visto, de 75, chama Balanço das Pautas, que é de novo, né, a pauta não tem sentido, ela vai dançando, é quase um balé, né? Ele vai desenhando, redesenhando, elas soltas no espaço, elas não tem que estar presas, elas podem ser soltas e tomar seu caminho como elas quiserem. Quer dizer, uma releitura, né? Uma releitura, mas é um outro pensamento, uma leveza, quer dizer, a liberdade, como elas são soltas, como elas são livres, como não precisa seguir aquele caminho determinado. Elas podem criar sua própria dança. E essa aqui eu tropeio, que é o 72, até anterior, que ele começa a trabalhar com várias linhas, tá vendo? Isso aqui é desenho, mas tem um outro que é um fio de lã preso, ao invés de ser desenhado. Aqui, tá vendo? Ele dá até dentro dela, ele põe um volume, que é como se essa linha estivesse saindo também, se ela tivesse um corpo, e é preso com o tape. Isso é nanquim, mas ele tem um volume, quer dizer, ela tem vida, está presente. E esses são os trabalhos aqui também, que são da fase, esse é de 94, ele teve aqui na exposição, que são 3 flores, com 3 azulejos, com 2 e com 1. Essa é com 2. 2 são vermelhas, com amarelo, com miolo amarelo, e uma amarela com miolo vermelho. Novamente a questão do material, como é a poética que ele faz de concreto, ele faz uma flor assim que você olha, de uma delicadeza, de uma tranquilidade. Eu adoro ficar sentado olhando para essa flor. Outra poesia, que eu falo, que você às vezes olha sempre assim, olha de trás, concreto, você fica um pouco assim, acha uma estranheza nas coisas, e você vai vendo, vai conhecendo, vai observando, aquilo vai te envolvendo de uma outra maneira, tá? Você vai conseguindo ver toda a poesia que a obra traz. Mais ou menos isso. Essa exposição é a primeira, ela dessa maneira, nessa montagem, com a minha curadoria, ela está começando aqui, a primeira vez que ela é exposta. Eu tenho feito outras exposições um pouquinho menores. Teve uma exposição muito bonita em 2016, depois que ele faleceu, em 2015. Teve no MAN, com as obras do Museu de Arte do Rio e as do Gilberto Chateaubriand, em homenagem a ele. Depois, em 2016, teve no Pivon, em São Paulo. No Rio, ano passado, uma exposição só para ele. E em Nova York, numa galeria em Nova York também, uma exposição belíssima dele. Mas com esse conjunto, com esse número de obras, é a primeira exposição depois do falecimento dele, que eu tenho um espaço que pode reunir um parado maior de obras enfim, que pode mostrar melhor o caminho percorrido por ele.
Perguntas? A gente viu um catálogo que está aqui no museu, que tem outras video performances dele, e tem duas que falam sobre relações de poder. Tem uma que é em relação ao homem e à mulher, e tem outra que é em relação a uma pessoa branca e uma pessoa negra. E você tinha comentado que essa última Versus falava um pouco sobre isso, tinha essa pessoa de cor, tinha o Ivens, e eu queria saber como que era a relação dele com isso, tipo, o que ele pensava, se ele fez a obra de uma forma mais política. Tem uma questão de dominação. Essa que você está falando chama Escravizador Escravo, de 74 também, que todos os vídeos têm uma questão do corpo muito forte. Você pode ver que todos eles, o corpo é a imagem mais presente. Essa especialmente, e essa não deixa de ser também a dominação, né? Essa ele faz, é o mesma pessoa até, o César, que ele é um domínio, uma espécie de tortura que ele faz ao César, que é uma questão da dominação em cima do homem branco e o homem negro. Ali é claro. E ele veio a filmar outra em 2006 com essa artista de Florianópolis, a Silvana, que é uma dominação também, uma tortura, uma dominação já de outra, não é homem e mulher, porque ali o César, em 74, ele está preso, ele está sendo torturado, mas ele está preso. Ela não, claramente ela se deixa torturar, mas sempre essa questão da dominação, né? Exato, são dois díspares, mas tinha essa questão da dominação. Mas eu acho que o corpo foi a coisa que ele mais trabalhou nos seus vídeos. Tem um de 2008, que é lindo, que eu adoro, mas são difíceis de mostrar. O de 2008 são dois homens nus, pendurados, e eles ficam com uma corda solta, eles ficam se chocando no ar. E vão e voltam, e se chocam. Assim, dois jovens brancos, não tem essa questão mais de sobressair, de dominação. Então é só dessa, sabe, é belíssimo também. Então o corpo nos vídeos dele é uma questão muito presente. Deixou escrito sobre essas performances? Escrito? Ele falando o que ele estava pensando sobre as questões de dominação? Não, ele escrevia pouco, ele deixou algumas coisas escritas em algumas exposições, mas nada tão direto. Ele falou até, tem uma jovem americana, na verdade a mãe ou o pai é brasileiro, mas ela é totalmente americana e fez um mestrado em cima desses vídeos dele. E começou a fazer quando ele ainda em vida. E com ela ele começou a ter umas coisas escritas assim, de conversa, que você viu que passava, porque ele nunca teve computador, de jeito nenhum, não tinha nada. E qualquer coisa de comunicação, de e-mail, esse vídeo e esse outro que ela mencionou, Escravizador Escravo, o Pompidou comprou, hoje está no acervo do Pompidou. Mas sempre todo o trânsito de comunicação passava pelo meu computador, porque ele não tinha nada. Então foi quando ele falou, tem os críticos, algum texto que estão nos livros que eu trouxe, o Fernando especialmente, que viveu esse tempo com eles e era muito amigo da Letícia Parente e da Sônia Andrade, que eu acho que junto com o Ivens foram os três que fizeram esse trabalho de vídeo como linguagem mais pertinente, mais bonita, assim, de maior relevância que a gente tem. Ele viveu sozinho, ele construiu família, teve filhos? Não, ele viveu sozinho, teve alguns namorados, assim, esporádicos ao longo da vida, mas ele sempre foi solitário, né? Muito social, era um homem assim, extremamente do seu tempo avante, sabe, incrível. Ele morreu jovem, com 73 anos, mas cabeça de 20, sempre muito atual, uma pessoa muito aberta, muito amigo, muito querido pelos artistas, pelos amigos. Outra pergunta sobre qual que era a relação poética dele com o material.
Porque eu tenho a impressão de que ele usava, a maior parte, a madeira e bastante o concreto. Você falou que o concreto tinha essa relação de reverter a dureza do concreto. E parece que ele tinha uma relação com as coisas muito orgânicas, assim. Eu queria saber se tinha algum significado o uso desses materiais para ele. Não, significado não, era o que ele gostava de trabalhar, né? Eu falei, ele adorava a arquitetura, tinha um veio engenheiro arquiteto muito grande. Então eu acho que foi a maneira que ele dele trabalhar com essa coisa da construção. Isso era uma coisa da construção, que eu também falei assim, a ciclovia, a obra, a gente passava ali, ele sempre achava uma coisa interessante, uma outra coisa. Então, essa questão da construção, né, em todos os sentidos, era uma coisa assim, muito importante para ele. E o material de construção civil era o que mais chamava atenção, o que ele gostava. Ele nunca usou uma coisa muito delicada, outras, ele até fez impressão. No começo nos anos 70 ele fez algumas impressões, monotipia, mas nunca trabalhou com coisas muito delicadas. Você vê, tudo é muito bruto, muito rude, muito mais natural possível. Ele sofreu algum tipo de censura por causa do trabalho dele? Olha, eu acho, na época, nos anos 70, ele não sofreu, mas também não teve uma fase assim que eu acho que era um pouco assim difícil de mostrar. Ele mostrou bastante, mas aí ele começou a mostrar fora. Ele fez uma exposição na Filadélfia, no Museu de Arte Contemporânea da Filadélfia, de vídeos, houve, não só dele, mas desse grupo, de vários vídeos. Então ele levou para fora do Brasil. Eu acho que infelizmente a censura é muito mais hoje em dia do que na época, porque esse vídeo mesmo do escravizador escravo não é qualquer. Eu já quis mostrar em Nova York e não me deixaram mostrar na galeria, porque eles não queriam que chamasse tanta atenção, pontuasse tanto um trabalho tão atual e questionável no sentido assim, sabe, dessa dominação, então os caras pendurados nus, foi antes dessa questão toda de que não pode ver, ninguém pode ver nu, masculino, eu acho que o retrocesso é muito mais atual do que na época. Na época se tinha uma visão muito mais aberta, muito mais sensível do que hoje. Você falou sobre essa questão da ditadura, e aí eu queria saber, só que quando você estava passando por uns trabalhos, e aí eu queria saber se os desenhos teriam relação com isso também. E a obra das ou a obra bandagens. das bandagens, ou não tem como... Eu acho que sim, tudo tem um pouco a ver, né? Você está atado das bandagens. Naquela época ele fez também uma exposição que infelizmente se perdeu, mas eu tenho registro, tenho 3 fotos, que ele, uma camisa de força. É o molde dele enrolado, preso numa camisa de força, depois aquilo foi engessado e era a obra. Tudo isso nos anos 70, então assim, com certeza tinha uma relação. Ali as pautas, quer dizer, você não tem que ser linear, você sabe, pode ter, eles falam balanço das pautas, quer dizer, uma dança, você não tem apagar, riscar, entendeu? Simplesmente riscar, apagou. Com certeza tudo tinha uma relação não clara, não direta, mas era o tempo vivido, né, que se estava vivendo, com certeza. Pois não. Então, obrigado pela sua fala, mano. Eu queria que você comentasse mais um pouco sobre esses trabalhos que estão suspensos, porque, assim, você comentou a questão de trabalhar com esses materiais concretos, de construções, arquitetura, o interesse dele por arquitetura e engenharia. Ele vai viver ali um período meio que do modernismo, né, que os arquitetos estão procurando a leveza nesses materiais também, né? Não, o modernismo foi antes, né? Foi bem antes. Ele, na verdade, ele foi amigo, contemporâneo mais ali do Hélio, da Lígia Pape. A Lígia Pape foi muito amiga dele, e de Jacques Clark, do neoconcretismo, né? Então, já o grupo Frente, que foi no Rio, que eles 3 estavam já nos anos 70, 80, então nesse grupo ele era muito amigo, especialmente da Lígia Pape.
O Ivens nunca foi, embora ele tenha começado a trabalhar ali, amigo ligado ao grupo da Anabela, e a Sônia, Letícia e Paulo e tal, ele nunca foi ligado a nenhum grupo, assim, entendeu? Lá eu falei, os amigos eram, enfim, uma confraria, os artistas e tal, mas o Ivens sempre teve um trabalho absolutamente particular, próprio. Ele nunca foi ligado a nenhum grupo assim, ele era contemporâneo de Tunga, e Cildo, e Antônio Manuel, enfim, mas ele nunca foi assim ligado, fez parte de grupo nenhum. Tanto que também eu acho que nenhum crítico consegue assim localizar ele em termos de crítico, colocar ele dentro da história da arte. Ele está sempre presente, importante, referência. A Adriana Varejão tem um livro que cada artista apontava um outro artista que mais influenciou a sua obra, e ela apontou o Ivens. Então, assim, você acha que ela faz um trabalho totalmente, absolutamente diferente. Não, se você olhar, ela realmente tem uma influência dele. O Ernesto Neto, o Neto tem uma influência do Tunga, tem influência do Ivens, sabe? Você vai ver que esses artistas têm a sua originalidade, mas que ali também carrega uma influência, carrega um tempo dos outros artistas consigo. Essas que você falou das suspensas, elas fazem parte todas dessa fase pós-retrospectiva, dessa fase que eu chamo de acumulações, que ele fez uma exposição chamada Acumulações. Então todas fazem parte dessas acumulações. Ele fez também em São Paulo uma exposição que as obras precisam ser todas restauradas, mas que é uma sequência um pouco desses folhinhos. Esses folhinhos foi uma exposição que ele começa a trabalhar com papelão. E nessa exposição em São Paulo, ele faz obras enormes só de papelão, de caixas de papelão, de embalagem. De novo, reutilização de material que deu um outro uso, e ele trabalha com isso de uma maneira plástica incrível, porque olha só, o rolinho, aqui a gente tem dois, olha que coisa linda, ele põe cor, sabe, formas geométricas do próprio embalagem, ele vai cortando e refazendo aquela ali toda amarrada. Enfim, tudo isso é parte já dessa segunda fase, que não deixa de ser uma acumulação também, né? Essa aqui era da exposição Acumulações? Não, essa foi da exposição na Galeria Márcia Barroso do Amaral, 2007. Já é uma coisa mais recente, mas Acumulações, esses suspensos, aquele que está no chão, esse aqui, todos esses são dessa fase já pós-retrospectiva, acumulações, que já é uma outra linguagem. Quando a gente trouxer grupos aqui para falar sobre os trabalhos livres, tem alguma coisa que você gostaria que a gente pontuasse ou pontuar esses conceitos que você trouxe sobre material e etc. e deixar para o público fazer a sua leitura das obras? Ou tem alguma coisa que você acha interessante assim de colocar para os meninos? Olha, eu acho que assim, mostrar assim, quanto ele, a reutilização das coisas, que é uma coisa muito atual, né? Da vida com outra, de uma coisa para outra. Isso eu acho que são coisas bem legais, assim, de uma coisa bruta, como ela pode, uma coisa tão bruta, ser tão delicada, poética, e enfim, uma coisa simples também pode se transformar. Você não precisa de grandes coisas caríssimas, incríveis, tecnologia para fazer a arte, enquanto a arte é importante, essa importância, é isso que ele sempre quis trabalhar, e ele sempre gostou muito de trabalhar com criança. Até no final dos dias dele, ele me falou que achava que ia dar aula. Acho que eu vou voltar a dar aula.
queria voltar da aula. Então, quer dizer, isso é uma coisa que para ele sempre foi pertinente, importante. Sobre essa do meio ali, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela, porque eu percebi que ela também trabalha com esses materiais diversos, concreto e madeira, porém ele não tem tanta agressividade das outras lá da frente. Eu queria só saber mais ou menos o conceito. Olha, não, essa aqui, é uma dos poucos que tem nome, chama quadradão. É o quadradão, ele fez 2 quadradões e fez 3 octógonos. Tem irmã dessa, são octógonos como esse, de ferro, madeira, miolo de concreto, só que octógonos. E ele fez um enorme, que eu não sei onde está, mas que eu vi, eu não sei se ele vendeu, onde está. Mas isso tudo foi para essa exposição Acumulações. Sim. Esse não tem essa agressividade que tem lá no outro lado, naquele outro momento. Aquele lá, quer dizer, o da parede foi feito junto com esse. Mesmo. Positivo e negativo. Tem a ver com essa questão das acumulações. E a junção deles ali é só de como que eu posso dizer, existe alguma ligação entre eles além daquele concreto no meio, ou é só dispostos um sobre o outro ali? Ele fazia, foi no chão, juntou, fez um molde. É um trabalho, né? Uma coisa, uma flor, uma coisa mais poética, sim, né? Uma delicadeza ali com o concreto, trazendo uma outra coisa. Mas isso é da mesma exposição. Tem no catálogo que eu trouxe, tem uma grande foto com ele no ateliê, que era essa garagem ao lado da casa dele, com essas obras lá prontas ou sendo acabadas para essa exposição. Foi na Galeria Virgílio, em São Paulo. Mais alguma Coisa. Mônica, Eu que agradeço, material. que eu puder ajudar mais, não sei se ajudou bastante, pouco, médio. Com certeza nos ajudou muito. E eu te encaminho por e-mail se surgirem, às Qualquer vezes o questão. público traz perguntas, né, indagações que a gente não sabe responder. Se eu puder te passar e solicitar vocês. Lógico, estou à disposição para o que quiserem. Há umas entrevistas com ele na internet. Se vocês da exposição em São Paulo, tem uma outra mais uma entrevista com ele mesmo, que vocês podem acessar, tá lá. Com certeza. E tem o site Acervo Luiz Machado, que também já está explorando. Já. É bacana explorar. Tá? Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês.